Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez, retornando a playlist Entrevistas, trazendo um assunto interessante, trazendo um projeto bem atual, um projeto que muita gente tem dúvida, que muita gente quer conhecer um pouquinho e que tem medo, às vezes, de se iniciar nessa área, de tentar começar, né, uma nova carreira, uma nova função na sociedade, que é ser o escritor, né? E hoje eu vou trazer aí nessa entrevista um pouquinho, bater um papo aí com a Jéssica Braga, autora de um livro muito interessante que tá aí em pré-venda, que a gente vai ter muito o que falar aí nesse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, Jéssica, vou passar a bola para você, se apresenta aí para a gente e vamos iniciar esse bate-papo aí, que com certeza vai ser muito interessante. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Meu nome é Jéssica Braga, tenho 26 anos, sou carioca e sou autora do livro de suspense Mistério de Julie, que já está em pré-venda desde sábado passado, do dia 30 de julho, pela editora Cristal Books. Ele vai ficar um mês em pré-venda e depois do início de setembro vai ser distribuído pelas livrarias físicas, pelos marketplaces, como Lojas Americanas, Submarino, Amazon, e no final de setembro vai ter minha tarde de autógrafos. Além do gênero de suspense, também escrevo poesia e é o que eu amo fazer. Eu quero ser escritora, quero seguir por esse caminho pelo resto da minha vida. Nossa, que legal. Então, assim, Jéssica, nessa primeira parte do vídeo, vamos falar um pouquinho do que é ser escritora, antes de entrar mais especificamente no livro. A primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: é o primeiro livro que você escreve e que está publicando, ou já tem alguma outra obra? Não, é meu primeiro livro. Eu tenho outros projetos futuros, inclusive eu tenho mais 6 livros, 6 histórias totalmente únicas uma das outras, que eu já tenho esboço, que pretendo futuramente iniciá-las. E além dessas 6 histórias de suspense, tenho mais 2 projetos de livros de poesia. E o próximo livro eu já estou escrevendo. Não é a continuação do Mistério de Julie, é outra história também, totalmente nova, mas já escrevi umas 60 páginas. Eu comecei a escrever o Mistério de Julie há 6 anos. É uma história até bem, é uma história bem curiosa, porque assim, eu comecei o meu livro, eu tenho 26 anos hoje, eu comecei o Mistério de Julie com 19. Só que por inúmeras pessoas que eu posso contar desde o início assim, da minha trajetória para as pessoas Claro, poderem fica à vontade. entender melhor e Para tudo mais. conhecer. Uhum. Então, o que acontece? Eu comecei a escrever com 14 anos. Eu comecei a escrever com 14 anos, poesia, através do meu avô paterno. Ele passou um mês na casa dos meus pais e certo dia, ele mexendo na carteira, eu vi uma folha envelhecida e perguntei o que que era. E ele virou e falou que era uma poesia que ele havia feito para minha avó há 40 anos, sendo que na ocasião eles não estavam mais juntos e tudo mais. E eu fiquei curiosa e perguntei se eu podia ler. Ele permitiu, eu li, fiquei extremamente encantada e falei assim, poxa, eu queria tanto saber escrever que nem o senhor. Aí ele falou assim, mas você pode, minha filha, você pode ser e fazer o que você quiser, basta você tentar. Aí naquele momento eu fui pro quarto, me tranquei, fui escrever, super ansiosa para poder saber a opinião dele. Voltei para a sala e ele leu, ele amou. A partir dali eu nunca mais parei de escrever. Hoje eu já tenho mais de 200 poesias. Com 15 anos, no ano seguinte, entrei para um clube de poesia do colégio. Aí, com 17, comecei a faculdade de letras. Eu sou formada em letras, português e literatura. E fiz uma pós em africanidades e cultura afro-brasileira, que é um outro segmento que eu admiro, gosto muito nesse quesito de estudar, de me aprofundar, por isso que eu fiz. Mas a faculdade de letras em si, eu comecei pelo fato de eu unir duas coisas que eu amava. Eu ter contato com a literatura e eu ter esse conhecimento aprofundado da gramática para poder escrever. Só que desde o início eu sempre tive eu sempre fui muito desmotivada, no caso, por inúmeras pessoas que me cercavam, tanto amigos dos meus familiares, quanto até amigos meus da época, na verdade não eram tão amigos assim, né? Mas eu achava que era. Verdade. E falavam que eu não conseguiria ser escritora no Brasil, principalmente professora, escritora, que o salário de ambos era uma miséria, que eu não conseguiria me sustentar, porque eu era completamente desvairada por estar iniciando um curso que não me levaria a lugar algum. E ainda assim eu ignorei e segui no meu curso. Com 19 anos eu comecei a escrever o Mistério de Júlio.
Só que devido, ainda que eu tenha começado a escrever o livro, eu tinha esse receio assim, intrínseco dentro de mim, que eu já tinha absorvido desses comentários negativos das pessoas, que eu não conseguiria ser bem-sucedida como escritora, que não daria certo, enfim. Mas eu amava escrever. Então, eu comecei, mas eu ainda tinha esse receio. E aí, os anos foram passando e tudo mais, outras coisas ocorreram na minha vida, e eu continuei escrevendo, mas não com comprometimento. Escrevi um pouquinho, parava, escrevia, parava. Início do ano passado, no início de tudo que nós estamos vivendo, nesse caos todo, eu dava aula em 2 colégios e fiquei desempregada. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu me vi num momento de muita frustração, muita chateação, tristeza. E aí meu esposo virou para mim e falou assim, perguntou, amor, por que você fez letras? Aí eu falei, eu gosto de escrever, eu gosto de sempre estar em contato com os livros. Ele, por que você começou a escrever o Mistério de Júlia? Eu falei, por isso, por eu amar escrever. Ele, então, por que você não pega, resignifica esse momento de dor, de tristeza que você está vivendo e transforma em algo positivo na sua vida? E transforma esse tempo de ociosidade que você está tendo e no investimento do seu livro, nesse projeto que pode ser tão incrível. E a partir dali, eu despertei e passei a escrever, de fato, Mistério de Júlia. Só que eu reescrevi completamente, só mantive algumas ideias, só que devido à minha cabeça ter mudado muito no decorrer desses anos, eu reescrevi o livro todo, de janeiro a início de dezembro, e concluí e comecei todo o processo de procurar editora, que não sei se vai ser a próxima pergunta. Vai ser a próxima pergunta, com certeza. Eu acho que 9 entre 10 pessoas que querem escrever um livro no Brasil, eu acho que a grande dúvida e o grande medo delas é, meu Deus, eu tenho um livro no meu computador, está aqui escrito, toda a minha ideia no papel, do jeito que eu queria. O que eu faço agora? Conta pra gente um pouquinho do que é buscar uma editora no Brasil. Então, aí eu terminei o livro no início de dezembro, aí as festas de final do ano passaram, Natal, Ano Novo, porque as editoras em período de festas elas não abrem, e dia 4 de janeiro, que foi a primeira segunda-feira do ano, as editoras reabriram. Então, eu criei uma carta de apresentação com um modelo, assim, previamente elaborado e tudo mais, e achei um site do governo que tinha uma listagem com todas as editoras, a maioria das editoras, no caso do país, cadastradas. As editoras novas ainda não constavam lá. Então, eu entrei de A a Z, por exemplo, editora, começava com a letra A. Aí eu pegava aquele nome, botava no Google, entrava no site, procurava a parte do e-mail para enviar o original. O original é o livro, o seu livro que é inédito, então se chama original. E enviava, pegava, abria o meu Gmail, colava a carta de apresentação, só modificava o início, prezada editora fulana de tal, prezada editora fulana de tal. E anexava o meu livro e enviava. Isso eu fiz de A a Z. Acho que eu tive uma ideia assim, súbita, de procurar no Instagram. E depois eu soube que as editoras novas, elas não estavam naquela listagem. Então foi uma ideia realmente pertinente naquele momento. E aí botava editora, letra A. As que não estavam na listagem, estavam no Instagram, eu pegava, entrava, fazia o mesmo processo. Isso eu demorei 1 mês para fazer, foi muito exaustivo, é cansativo, mas assim, vale a pena porque você vai esperar uma resposta, né? Você está buscando o seu objetivo, o seu sonho, enfim. E eu mandei para cerca de 150 editoras. E porque assim, há também, as pessoas que quiserem publicar o seu livro, forem procurar, estiverem nesse processo, tem que ver que há 3 formas, né, de enviar o livro. Por exemplo, há editoras que fazem concurso, então você só consegue enviar através de concursos. Os melhores livros, eles são avaliados, eles são publicados, oferecidos as formas de publicação, que existem 3 também que eu já vou explicar. Há através também da fila de espera, que foi o que eu enfrentei, que tem editoras que leem o seu livro em 1 semana, 1 mês, ou meses, ou 8 meses, pode demorar. E há editoras que só recebem através de um agente literário, que é um profissional cadastrado, que você vai contratar, vai pagar um valor que o profissional determinar, e esse profissional vai ser o intermediário entre você e a editora, geralmente editoras de porte muito grande,
que pedem esse tipo de profissional para fazer esse intermédio. Tem até editoras grandes que não pedem, mas geralmente as que são as maiores portes, as mais conhecidas no país, pedem sim. E eu fiz nesse processo de realmente enviar um por um, como eu falei, e depois esperei o retorno. E a partir uma semana depois eu já comecei a receber o primeiro, segundo, terceiro, e até hoje eu já recebi 40 propostas de publicação, inclusive continuo recebendo até hoje, mesmo eu tendo enviado em janeiro, já estamos em agosto. E é isso, existem 3 tipos de formas de publicar o seu livro também, que é a publicação tradicional, que é totalmente custeada, né, pela editora, patrocinada, a publicação compartilhada, que você vai arcar com metade dos custos, e a editora outra metade, e a publicação autônoma, que você que vai arcar com todos os custos da sua publicação. Dessas 40 propostas que eu recebi, 25 foram de publicação tradicional, totalmente patrocinada, 10 de publicação compartilhada e 5 de publicação autônoma. Sendo que também há 2 tipos de editora, que é a editora, que é editora mesmo, que trabalha com publicação tradicional, e a editora que é prestadora de serviço. Geralmente, a editora prestadora de serviço, ela cobra pelas publicações. A editora que obtém esse tipo de publicação tradicional, ela pode te patrocinar com todos os teus custos do teu livro, no caso. Entendi. E aí você falou que você recebeu 25 propostas, né, para a editora arcar com o total dos custos da publicação da obra. O que te fez escolher a tua editora, no caso a Crystal Books? Assim, qual o critério, qual o parâmetro que você utilizou? Até para a pessoa entender, né? Porque normalmente, assim, às vezes a pessoa não sabe como escolher. Ela tem um leque de propostas na mão, todas muito parecidas, e tem que criar um diferencial. Que diferencial foi o que você adotou? Então, primeiro, os IGs literários, que são as páginas no Instagram, os sites, os meios de divulgação, de marketing, que é um dos quesitos mais importantes, porque sem a divulgação, marketing, você não consegue vender o seu livro, que é o objetivo principal. Essa parte do marketing. A parte de ser amplo, tanto nos marketplaces quanto nas livrarias, ter várias opções de vender o meu livro. A noite de autógrafos, que no caso vai ser uma tarde, mas era algo que eu aspirava, assim, pessoalmente, tudo mais como um sonho, de eu estar ali presente na concretização daquele sonho que foi tão almejado, foi tão... eu perseverei tanto nesses anos. Então, a noite de autógrafos, o marketing, as capas, porque infelizmente, como tem um ditado, não se deve julgar um livro pela capa. Mas infelizmente, o que as pessoas fazem é julgar um livro pela capa. A primeira coisa que a pessoa vai ver ali é a capa, que é se for chamativo, aí ela vai ficar atraída por virar o livro, no caso, se for pessoalmente. Se for pelo site, baixar a página para poder ler a sinopse. E aí vai ler a sinopse da contracapa, vai ficar atraída e aí sim vai decidir comprar o teu livro. Então, as capas da Crystal Books eram muito interessantes. Entrei no site, entrei no Instagram, fiquei muito instigada. E a receptividade também da Heloísa Cruz, que é a coordenadora editorial da Crystal Books, é uma das donas do selo de suspense, entendeu? Da Crystal. E ela que leu meu livro, ela que me fez a proposta, uma pessoa excepcional, muito receptiva, muito empática, muito profissional. Então, toda essa junção fez com que eu escolhesse e optasse pela Crystal Books. E o profissionalismo dela foi tão, assim, imensurável, que ela mesma falou, leva para um advogado o contrato que ela já tinha redigido. Antes de eu fechar, eu fui ler o contrato, leva para um advogado para você analisar com ele ou com ela, para poder ver se está apto para você e tudo mais. E, de fato, eu realmente fiz isso. Eu tenho uma tia, minha avó, são advogados, enfim. E elas leram o contrato, falaram que estava ótimo, estava tudo na conformidade. E aí eu resolvi fechar
com a Cristal Books, e estou mega feliz com essa editora. Todos muito receptivos, todos muito empáticos, como eu falei, não só a Heloísa, como a Flávia Rossi também, que é a editora-chefe do selo de suspense. Ela não mora nem aqui, mora nos Estados Unidos. E é isso, foram esses critérios que eu adotei para escolher Cristal. Eu tive outras propostas muito boas também, de editoras muito boas, mas eu optei pela Cristal devido a vários quesitos que me apeteciam naquele momento. Sim, pequenos detalhes que somados fizeram a Sim, diferença, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Muito sim. legal. E até pegando o gancho aí no que você falou, gente, eu acho muito interessante ninguém desistir dos seus objetivos, por mais dificuldades que a gente tenha. Infelizmente, a gente vê hoje muito na nossa juventude aí, né? Eu que sou uma pessoa também da área de educação, já convivo muito com professores e tal. Então, assim, infelizmente as pessoas hoje elas só focam no dinheiro. Não, eu quero fazer alguma coisa que me dê dinheiro, de preferência a curto prazo, e de modo a aposentar-se com 10 anos trabalhados, digamos assim, ter muito dinheiro em pouco tempo. E a vida não é assim, né? Como diria o ditado, o único lugar que o sucesso aparece antes do trabalho é no dicionário. Então, assim, tem que trabalhar, tem que focar. Eu acho que esse é o objetivo, era o seu sonho, você seguir uma carreira universitária já focada nessa atribuição de ser uma escritora, nessa função tão difícil no Brasil, com tão pouco apoio, os livros são muito caros, o escritor ganha tão pouco do livro, a pessoa acha, mas eu comprei um livro de R$ 100, aquele escritor está rico. Mal sabe a pessoa que boa parte desse dinheiro vai muito longe do escritor, né? Mas, enfim, é muito interessante. Agora, vamos entrar aí no mistério, né? Por que Julie? Acho que a primeira pergunta é que quando eu vi o nome, eu falei, o mistério de Julie. Por que Julie? Por que esse nome? Então, na verdade, para eu escolhê-lo, não teve um critério assim. Eu simplesmente, quando eu vou escolher o nome dos meus personagens, eu paro, eu penso na assonância, eu pesquiso o significado do nome. Então, basicamente, eu utilizo esse critério para poder escolhê-lo. E na época, com 19 anos, eu escolhi, como já faz muito tempo. Basicamente, eu acredito que eu tenho utilizado esse mesmo critério, porque eu não recordo exatamente. Uhum. Mas os nomes eu mantive, apesar da história eu ter modificado, como citei, mas mantive. Criei outros personagens, já que eu, além de ter editado a história desde o início, eu prossegui, né, e outros personagens também entraram. Mas basicamente isso. A Julie hoje, então, tem 7 anos, né? Digamos assim. Você começou com É, 19, está com 26, a história, né? Da Julie sim, está aí hoje com 7 anos. Muito legal. E eu sim. queria que você falasse um pouquinho desse livro, assim, um resuminho, que você, sem dar spoiler, claro, sem entrar nos detalhes da história, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho da história. Só para a pessoa criar aquela curiosidadezinha no leitor, que eu acho que é o que você falou. A capa e a sinopse é o que vende o livro. Se você tiver uma capa interessante e uma sinopse bem feita, metade do caminho já está andado. Né? Inclusive, essa questão da sinopse, antes de eu contar, fazer uma síntese do meu livro, é muito interessante que já tiveram até pesquisa sobre isso, que sinopses muito longas acabam desmotivando o leitor. Então, uma dica que eu dou particularmente é descrever sinopses pequenas, porque algo que seja pequeno, porém atrativo, você vai ler, vai te instigar, vai te prender e você vai conseguir terminar. Porque se for uma sinopse de 10 linhas, 15 linhas, realmente fica cansativo. E a minha sinopse eu escrevi dessa forma também, bem curtinha. Interessante. E o livro em si? Conta pra O gente. livro, O que então. que é? A história do livro é o seguinte: a Julie, ela, uma certa noite, ela recebe um telefonema de madrugada, anônimo, informando que o pai dela havia morrido. E logo em seguida a pessoa desliga, ela tenta entrar em contato com o pai e não consegue. Na ocasião, ela mora em São Paulo, ela morava em São Paulo, e ela fica desesperada e retorna para a cidade natal, que é São Joaquim, em Santa Catarina, para poder saber o que aconteceu, se realmente aquilo havia ocorrido ou se foi um trote. Quando ela chega lá, ela descobre de fato que o pai dela havia morrido. Só que ele não só morreu, ele foi brutalmente assassinado, não foi uma morte natural. E nisso ela fica na cidade,
para o enterro e tudo mais, o enterro ocorre, e várias coisas começam a acontecer. Ela começa a ser perseguida, várias coisas desenrolam na história, ela não consegue voltar para São Paulo, ela sempre tenta voltar para São Paulo, mas as coisas vão acontecendo, vão se desenrolando, e ela percebe que todos da cidade são suspeitos, ela não pode confiar mais em ninguém. E nisso segue naquele suspense instigante, emocionante, de tirar o fôlego, que você termina um capítulo, você quer saber o que vai acontecer no próximo, no próximo, no próximo. E nisso segue até o final, naquela ansiedade absurda para descobrir o que vai acontecer. Nossa, o suspense, quando ele é bom, você vira a noite lendo. Foi o que você falou, você não consegue parar. Por Sim. mais que você encerre um capítulo, o livro vai se tornando pequeno, a vontade vai indo, vai indo, vai indo. Até por isso que eu acho que os suspenses não são tão grandes, né? Os bons suspenses, se você parar para pensar, eles não são livros muito grossos, porque a pessoa não consegue parar. Então, se você pegar um suspense de 600, 700 páginas, para a pessoa parar de ler, não vai acontecer. E o seu livro, quantas páginas mais ou menos ele tem? São 198 páginas, não é tão longo, vai ficar mais ou menos Não, assim. interessante. Eu acho que hoje em dia gira nessa faixa de 200, no máximo 250. Eu acho que é mais ou menos por aí. Qualquer coisa muito no gênero, né? Se você pegar um livro histórico, um livro voltado para a sociologia, tudo bem, você tem um livro mais grosso, livros de acadêmicos, mas assim, o suspense, o romance, normalmente giram em torno desse número de páginas. É bem interessante. E novos projetos? Você falou aí no começo um pouquinho, já tem uma data, já tem uma previsão ou ainda não dá para falar? Não, então, eu comecei a escrever outro livro, que ele já está em torno de 60 páginas, que é outra pegada, outra história totalmente diferente. E tenho mais esses 6 projetos de livros, que já tem o esboço, né, que eu escrevi, para não me perder, e que eu pretendo escrever também. E tenho 2 projetos de livros de poesia, fora os livros de suspense, que é um de poesia autoral, e outro é um projeto particular de poesia geográfica. Seria o nome do livro esse. Seria não, vai ser. Porque na época que eu estava no 3º ano do ensino médio, eu lembro que eu fiz um projeto com um colégio, que cada turma ficou com um país. E como eu já escrevia, a minha parte ficou de fazer poesia resumindo tudo do país. Então, nossa turma ficou com o país da Geórgia, e eu fiz 5 poesias, resumindo cultura, economia, geografia, tudo, as comidas típicas, danças, tudo do país. Ficou muito incrível. E eu sempre guardei aquilo comigo, que um dia eu queria pôr isso em prática, de criar um livro de poesia geográfica que pudesse ser utilizado em colégios e instituições de ensino como material didático. E é um projeto que eu quero desenvolver daqui a alguns anos, não é algo para agora, mas quero publicar. E esse livro que eu estou escrevendo agora é também um suspense incrível, assim. Eu sou suspeita a falar porque foi eu que escrevi. Mas, assim, o meu esposo foi a única pessoa que leu uma história de Julie. E ele falou que a história realmente está... Não, as editoras também leram, né? Mas, assim, eles fazem aquela leitura mais dinâmica, né? No caso, ele leu como leitor mesmo, no caso. E ele falou que a história de Julie está super instigante. Esse segundo que eu estou escrevendo, que é o Código do Tempo, eu leio para ele alguns capítulos, e ele não sabe qual tá melhor, que tá no mesmo patamar ali, bem instigante. E é interessante que cada livro meu, a minha linha mesmo é o suspense, eu amo o suspense, né? Eu sou fã assídua da Agatha Christie, Dan Brown e Arthur Conan Doyle. Então, eu sigo nessa linha investigativa, daquele jogo de gato e rato, você mira a bola achando que é algo para desvendar, sendo que, na verdade, é outra coisa. Eu gosto dessa linha. Então, eu escrevo assim. Então, apesar do meu segmento ser de suspense, em cada livro eu tendo a intertextualizar com algum outro gênero, que fique claro que é algo secundário, mas ainda assim existe. Por exemplo, O Mistério de Júlio, ele é um suspense eletrizante, mas ele dialoga com uma dramatização, assim, no sentido de que ela perdeu o pai, que as pessoas que vão lê-lo vão entrar numa reflexão, porque ela fica nessa reflexão.
até que ponto ela ter aberto mão de alguns campos da vida dela foi interessante, porque ela teve que abrir mão de algumas coisas para obter outras. Inclusive, ela virou workaholic, e por isso ela se sente mal, se sente culpada por esse desequilíbrio, não ter assim uma linha tênue entre os campos da vida dela. Então, assim, tem essa questão, um pouquinho dessa dramatização, a parte amorosa, enfim, que eu não posso dar spoiler, Sim, mas, assim, claro. mas a gente é suspense mesmo, suspense do início ao fim, mas tem essa pegada. Como eu falei, devido à perda e tudo mais, e dessa reflexão dela. O Código do Tempo, ele é suspense. Só que ele é um suspense que eu gosto de me desafiar. Então, eu não gosto de estar assim, eu escrevo suspense. Então, eu sempre vou escrever a história de um assassinato. Não quero isso. Eu gosto de suspense, mas eu quero inovar a cada livro. Isso até para despertar o interesse do leitor, a curiosidade de continuar seguindo o meu trabalho, não achar que é algo sucessivo, algo que é sempre a mesma coisa. Então, o Código do Tempo tem suspense, mas ele tem ficção científica, que é algo que foge totalmente do meu segmento. Então, eu tenho estudado imensuravelmente para poder escrevê-lo, porque eu utilizo realmente teorias científicas, coisas que são dados mesmo, que eu não posso modificar, eu não posso inventar, já que é ficção científica. Então, eu tenho que pesquisar, estudar e tudo mais para botar tudo certo, meticuloso. Até porque se um cientista, de fato, for ler meu livro e tiver algo que destoe da realidade, ele vai me criticar imensuravelmente. Então, eu estou tendo esse cuidado de estudar muito para poder abordar. E de forma leve, e que prenda o leitor, porque eu não posso explicar uma coisa científica daquela forma engessada, engendrada. Então, eu estou tendo todo esse cuidado. Esse é um livro bem trabalhoso, mas está sendo uma delícia de escrevê-lo. E tenho outros projetos também. Esse eu pretendo publicar ano que vem. E tem um outro que eu estava escrevendo, parei, porque eu achei que esse daria super certo agora. Quando eu terminar esse, eu vou voltar para o outro, que o outro já é outra pegada, é mais pegada do o conto da Aya, de seita. Eu tenho, todas as histórias são diferentes. Nossa, você tem um repertório grande aí. Você já pensou em colocar em algum livro um pouco da sua vida? Não, Não. essa é uma pergunta interessante. Não, pior que não. É porque às vezes a gente vê muitos autores que se espelham. O Nicholas Sparks, por exemplo, né? Muitos dos livros dele se passam nos locais que ele viveu, nas cidades que ele cresceu, enfim, os nomes, né? São nomes das filhas, são nomes de parentes. Ou seja, sempre o escritor, muitas vezes, né? O escritor sempre traz um pouquinho da realidade dele para a ficção, né? E até por isso da pergunta, porque no teu caso, eu acho que nada ainda se vinculou a Jéssica, né? Então, eu acredito que só a figura de mulher forte, guerreira, batalhadora da Julie, eu me identifico. Entendi. Mas, por exemplo, nesse livro Mistério de Julie, tem uma personagem, aparece assim rapidamente, mas o nome dela é Alicia, foi uma homenagem à minha filha de coração, que é filha do primeiro casamento do meu esposo, que eu considero assim como uma filha de alma para mim. Então, no livro Já é. ela tem menos idade, ela tem acho que 3 aninhos, só que atualmente ela tem 8. Só que eu quis fazer essa homenagem, então ela ficou super feliz. Então é a Alice. E assim, a questão dos locais que você falou, esse é até muito interessante, que eu até esqueci de citar. Eu não cito locais que eu passei. Por quê? Porque o meu projeto de em cada livro é abordar cidades diferentes que as pessoas, diferentes no caso, o que eu digo que as pessoas às vezes não conhecem ou que ficam mais distantes e tudo mais, mas que tem uma cultura imensurável, tem o local é lindo, o turismo é maravilhoso, mas as pessoas não conhecem. Então, meu objetivo é trazer à tona essas cidades que têm tanto a oferecer, entendeu? Nos meus livros. Por isso, São Joaquim. Aí, no Código do Tempo, eu falo de Petrópolis, porque passa em 2 tempos, mas eu não vou dar muito spoiler. Esse outro que eu parei, que eu vou continuar depois que terminar o Código do Tempo, que o nome é Minos, a História Oculta.
Ele se passa em Normândia, que é Roraima. Então, cada livro eu vou fazer em uma cidade diferente para exaltar a cultura maravilhosa daquele local. Legal. E continuando essa questão da cultura, só para a pessoa que tá vendo a gente, né? Quando você falou da Geórgia, só para ilustrar aqui, gente, a Geórgia ela é uma ex-república soviética, né? Nos tempos da Guerra Fria, era um dos países que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e na Geórgia que nasceu o ditador Stalin, que foi líder da União Soviética por muito tempo, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, né? Onde a gente teve todo aquele conflito, toda a pressão em cima da União Soviética, e tinha no Stalin o seu homem forte que nasceu na Geórgia. Então, assim, trazendo um pouquinho do foco da Geórgia, que eu achei muito interessante esse seu projeto também, que futuramente deve virar um livro, é muito interessante. Falar da Geórgia, que é um país pouco conhecido, mas que, assim, que é muito bonito, tem muita beleza natural, está escondido lá ainda, lá nos confins lá da Europa com a Ásia, lá naquele cantão lá onde era a União Soviética, mas é muito interessante. Então, esse projeto, por que eu não pretendo fazer agora? Primeiro, eu quero construir a minha carreira como escritora, quero me edificar, quero ser reconhecida, para eu conseguir investir nesse projeto e ele conseguir abarcar realmente o ensino, ele poder ser utilizado nos colégios e tudo mais, através do reconhecimento prévio que eu já vou ter. E esse trabalho vai ser muito dispendioso, porque eu quero falar sobre todos os países que temos no mundo. E cada país eu quero fazer em torno de 5 poesias para resumir tudo daquele país, entendeu? Então vai ser um livro bem grosso, vai ser um livro de muito trabalho, de muita pesquisa, de muito empenho, engajamento. Acredito que eu, empenhando muito, talvez em 1 ano eu consiga terminar, mas é algo que eu pretendo, vou fazer, só que não agora, entendeu? Primeiro eu quero consolidar minha carreira como escritora para conseguir ter mais oportunidades com esse trabalho. Com certeza. Eu acho que todo começo, Jéssica, ele é muito difícil, mas você ter perseverança, não desistir, não abaixar a cabeça, insistir. Se a porta fechar, você continua batendo. Eu acho que assim a gente chega lá. Eu acho que não é impossível. Entendeu? As dificuldades elas vão surgir, é normal em qualquer carreira, principalmente na sua, que é uma carreira difícil, é um mundo muito fechado, não é fácil chegar, conquistar, né? A gente vê, todo mundo quer ser uma Thalita Rebouças, por exemplo, que tem uma entrada aí nas editoras, consegue várias coisas aí, mas no fundo a gente sabe que não é fácil, mas um dia ela teve no seu lugar para começar a escrever um livro, começar, né, a fixar as raízes da sua carreira. Eu acho que está começando bem. Eu vou deixar no link desse vídeo o site lá da editora, que está vendendo, né, esse livro aí na pré-venda. Recomendo a todo mundo que compre, acho muito interessante. Eu vou comprar também, acho que é uma história que já me prendeu, para quem gosta do suspense, e esse teu foco na cidade, trazer um pouquinho da localidade, da história, nossa, é muito interessante. Petrópolis, São Joaquim, são cidades muito ricas. A gente foi o que você falou, a gente ouve muito Rio, São Paulo, só que o Brasil é muito mais do que isso. É muito diverso. Sim, e o frio de São Joaquim é uma coisa maravilhosa, uma das cidades mais frias do Brasil, muito bonita. Então, assim, eu já tive a oportunidade de conhecer. Então, assim, é muito linda. Então, assim, muito legal. Assim como São Paulo também. Já morei em São Paulo. Então, assim, muito legal. Mas, assim, está de parabéns. É isso. O canal procura sempre trazer pessoas, trazer oportunidades, trazer histórias de vida, né? E com a experiência da Jéssica, servir. Muitas vezes você pega um pouquinho ali, pega um pouquinho aqui. Eu acho que as redes sociais hoje em dia, o Instagram, o Twitter, o Facebook, o YouTube, eles permitem que você consiga muita informação que às vezes você é inacessível, né? Para o cidadão, né, normal, é muito complicado. E o canal, importante é saber, como o nome já diz, ele quer trazer tudo isso, quer trazer o conhecimento, trazer pessoas que de alguma forma contribuem para ajudar outras pessoas, fazer um projeto, assim, ter um caráter social acima de tudo. Todo mundo se ajudando, acho que todo mundo tem espaço. Eu acho que a literatura ela é muito ampla. O Brasil é muito carente de escritores. Se você pegar os Estados Unidos, pegar os franceses, nossa, quantos escritores, uma gama. Você chega numa livraria no Brasil, infelizmente,
A maior parte dos livros são estrangeiros, por incrível que pareça, tirando os livros didáticos, mas assim, quando a gente entra em certos gêneros literários, a gente vê uma gama de livros estrangeiros e poucos livros nacionais com autores nacionais. É muito triste e sempre fica uma esperança aí da gente conseguir reverter isso. E é com pessoas como você, pessoas novas que estão investindo, que estão indo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu acho que é por aí, esse é o caminho. E no que a gente puder ajudar, a gente sempre vai ajudar. Trouxe a Jéssica aqui hoje, amanhã posso trazer uma outra escritora, um outro escritor, enfim. É dar oportunidade às pessoas divulgarem o seu trabalho e que, no futuro, quem sabe, aí, ela consiga novos ares, quem sabe o seu livro vira uma série, vira um filme, vira uma peça de teatro, enfim. O céu é o limite, né? E o horizonte ele é muito amplo e pode ser seguido aí de vários caminhos diferentes. Basta um pouquinho de sorte, competência, e o resto é confiar que vem algo bom. Tá bom? Muito obrigado pela entrevista, Jéssica. Eu que agradeço por essa oportunidade de participar desse trabalho incrível, desse projeto maravilhoso. Até fazendo um adendo sobre o filme, é uma série, realmente é o que eu almejo, o que eu espero. Dessas 25 editoras que eu obtive essa proposta de publicação tradicional, umas 10 falaram que minha história era tão boa que poderia realmente virar um filme ou uma série. Então, é o que eu pretendo investir, é o próximo passo para o outro ano e tudo mais. Se Deus quiser, espero que dê certo. E é isso, eu acredito que nós, como brasileiros, nós temos que enaltecer, entendeu, a nossa literatura, porque, como você falou, a literatura estrangeira, ela é muito mais ressaltada, ela é muito mais cobiçada pelos leitores brasileiros do que a nossa literatura nacional. E eu, assim como meus colegas da editora e outros também, que não são da editora, eu espero agregar de maneira positiva a literatura do nosso país e trazer essa nova visão de literatura também para os jovens dessa nova geração, que muitos não gostam de ler, são desmotivados ou preferem ler outras coisas no celular, fazer outras coisas, enfim. Eu quero trazer esse gosto, essa assiduidade por ler, por se interessar, porque a leitura ela não é só uma distração daquele momento, ela amplia o seu vocabulário, ela te permite viajar para outros horizontes, outras dimensões. Você tem uma vasta gama de assuntos com outras pessoas, desenvolve a sua criatividade. Então, são inúmeros quesitos positivos que te agregam. Então, é isso. Eu espero agregar a literatura nacional. Agradeço mais uma vez pela oportunidade dessa entrevista incrível. E quem quiser me acompanhar mais sobre o meu trabalho, me siga no Instagram, jessicabraga.escritora, que não só uma história de Julie que eu estou divulgando e tudo mais, eu também divulgo as minhas poesias e principalmente dou dicas de como se tornar escritor, tudo de acordo com o que eu passei, mas como se tornar escritor, o que é pertinente que você faça, o que não é pertinente e tudo mais, são muitas dicas legais, vários vídeos que eu posto, vários textos e tudo mais, que eu acredito que possa ajudar quem tem essa insegurança, não tem esse discernimento e pode dar um norte para aquela pessoa. Então é isso. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento e mais uma vez obrigada. Obrigado a você, e realmente é isso aí, gente. Acho que trazer novos escritores, renovar, eu acho que é muito importante. O Brasil sempre foi, muita gente não sabe, mas o Brasil sempre foi um celeiro de grandes escritores. Quando a gente fala de Lima Barreto, Machado de Assis, enfim, nomes que estavam muito, muito à frente do seu tempo, Monteiro Lobato, enfim, obras maravilhosas, só que infelizmente a gente parou no tempo, por uma série de motivos, por uma série de restrições, uma série de censuras, enfim, uma história muito complicada, e a gente tem que voltar a produzir autores de qualidade, voltar a produzir histórias de qualidade, porque a gente tem potencial. E enquanto a gente tiver pessoas assim, a gente puder abrir as portas e puder, de alguma forma, divulgar, a gente vai estar fazendo aqui, com certeza. Vou deixar na descrição do vídeo o link da editora lá com a pré-venda, para poder, quem quiser comprar o livro, fazer a compra. Vou deixar também o Instagram da Jéssica, que é muito interessante, já acompanhei também, sou inscrito, já vi muita coisa interessante lá. E no mais, gente, é isso aí.
agradecer a todo mundo que acompanha esse canal e pedir, quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilha, comenta aqui, quem tiver dúvida, qualquer coisa, manda para cá, pode comentar no vídeo, eu peço para a Jéssica responder, eu posto a resposta dela, enfim, na rede social dela também, se tiver dúvida, pode escrever lá, né, Jéssica? Acho que assim a gente consegue... Eu aproveito para acrescentar que quem quiser comprar o livro, para correr para antes que esgote o estoque. Algumas pessoas, já tiveram muitas pessoas que compraram, mas as primeiras compras ainda ganham uns brindes bem legais, exclusivos e tudo mais. E assim, como eu tenho tido muitas mensagens, muitos feedbacks que já comprei esse livro, estou muito ansiosa, isso aqui, sendo que tem um estoque. Então, quem quiser, é melhor correr antes que Não, com esgote certeza. e obtê-lo. Eu vou comprar o meu também, assim, hoje ainda. Você me manda depois o link que é para botar aqui na descrição do vídeo, e aí eu já vou aproveitar e fazer a minha compra também, porque é um gênero que eu gosto, que eu tenho alguns autores que me encantam muito com as obras dele, e o seu com certeza parece ser um ótimo livro, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a você, Jéssica. Tudo de bom aí, sucesso nessa empreitada aí, que com certeza vai render muitos frutos para você. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tchau.